Olá, boa noite. Arapongas sediou na quinta-feira a agenda parlamentar do Conselho Regional de Engenharia do Paraná, o CREA. O evento teve apoio da Associação Local dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos e aconteceu na Universidade da Mobília, com a participação de autoridades e lideranças comunitárias. A agenda parlamentar é um programa de contribuição aos planos de governo. Ela propõe políticas públicas mais eficientes em vários níveis. Quais são os investimentos que o CREA indica ao poder público local? E de que forma estas mudanças podem influenciar o seu dia a dia? É o que você sabe a partir de agora. Enfoque SIA entrevista o presidente do CREA Paraná, Álvaro Cabrini Júnior. Boa noite, obrigada pela sua participação. Boa noite, Aline, eu que agradeço o convite. Também está com a gente o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, Fauzi Gerais Filho. Boa noite, Fauzi. Boa noite, Aline. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Fique ligado, Enfoque SIA volta já. Enfoque SIA já está de volta. Conversa com a gente o engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Júnior. Ele é presidente do CREA Paraná. E conversa com a gente também o presidente da Associação Local dos Engenheiros, Fauzi Gerais Filho. Quinta-feira, o Conselho Regional de Engenharia entregou a autoridades municipais uma proposta de trabalho conjunto. No documento estão sugestões para resolver os problemas de infraestrutura de Arapongas. O documento sugere a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento. Estas ações fazem parte da agenda parlamentar do CREA. Álvaro, explica pra gente o que é a agenda parlamentar. A agenda parlamentar é uma metodologia de trabalho que a gente já tem há algum tempo, primeiro com o Poder Legislativo Estadual e Federal, e agora desdobrando para as prefeituras, para as 30 maiores prefeituras do Paraná, que tem uma interferência bastante grande sobre os menores municípios, né? Como Arapongas, no caso, é um polo regional, ela interfere diretamente no desenvolvimento regional. Onde a gente vem fazer um diagnóstico, na verdade quem faz o diagnóstico são os profissionais daqui, são pessoas que moram aqui em Arapongas, conhecem os problemas, conhecem a cidade, conhecem a população, eles fazem o diagnóstico sob o ponto de vista da ciência, da engenharia, da arquitetura e da agronomia e apresentam soluções viáveis dentro dos orçamentos municipais para que esses problemas sejam solucionados também do ponto de vista da ciência. Normalmente são soluções simples que são impostas e que têm aí um resultado rápido, mas que tem uma interferência muito grande sobre os destinos da cidade, sobretudo aí nas décadas subsequentes a essas análises que são feitas. E em quais cidades ela acontece? Aconteceu já em várias delas, Marechal Rondon, Pato Branco, Francisco Beltrão, Cascavel, Maringá, Londrina, Ivaiporã, Arapongas. E os problemas nos municípios são parecidos? São bastante semelhantes. Nós vamos ter aí uma radiografia do Estado, do que está acontecendo aí nessas cidades pequenas, médias e grandes. E vamos poder formar uma proposta de solução aí, não apenas para as metrópoles, mas também para os municípios menores, que têm problemas semelhantes aí e que eram inimagináveis aí algumas décadas atrás. Como, por exemplo, um problema que está aparecendo em todas as cidades, que é a questão de trânsito, né, e tráfego urbano. Fauzi, o que seria um Instituto de Pesquisa e Planejamento que vocês propuseram às autoridades locais e o que vocês pretendem com a criação dele? Nós pretendemos auxiliar, né, a gestão pública a coordenar o planejamento e monitoramento urbano da cidade, compatibilizando as ações do município com as das regiões também, que é muito importante frisar isso, buscando o desenvolvimento sustentável por meio de planos e projetos urbanísticos. E ele abarcaria outros setores da sociedade civil organizada? Sim, uma das justificativas dele, né, seria ordenar o crescimento da cidade, né, com distribuição adequada das atividades urbanas. Ele criaria soluções integradas
visando melhores condições sociais e econômicas da população, articularia as políticas e diretrizes setoriais que interfiram na estruturação urbana do município e da região, e também captaria recursos, né, e atrairia investimentos para viabilizar a implantação de planos, programas, projetos e obras do município. Seria uma ferramenta do município. Tá certo. No dossiê sobre Arapongas, vocês afirmam que o fato é que falta incremento no planejamento do município, pelo menos na área de urbanismo, né? Vocês constataram que os recursos aplicados em urbanismo caíram mais do que 50% em 2007 na comparação com os 2 anos anteriores. Álvaro, eu gostaria que você falasse isso agora genericamente. É uma tendência os governos se tornarem cada vez mais assistencialistas e investirem menos em outras áreas? Não. Essa tendência, ela necessariamente vai ser revertida até por uma lei que tem aí do Ministério das Cidades, né? O Estatuto das Cidades, obriga que as gestões municipais elas passem a ser cada vez mais profissionalizadas e menos políticas. Este é um paradigma que os prefeitos eles vão ter que enfrentar daqui para frente. A profissionalização das administrações municipais é uma condição sine qua non para que a gente tenha um Estado diferenciado aí na nossa administração pública. Isso já está acontecendo e os prefeitos já têm consciência disso. E como é que essa posição que eu acabei de falar atrapalha o crescimento das cidades? Veja, hoje, qual a importância de se ter um instituto de planejamento? Você precisa pensar numa cidade a longo prazo, 10, 20, 30, 50 anos na frente. E fazer as interferências necessárias que são preconizadas aí pela legislação e pelos conhecimentos técnicos, para que você não tenha um processo de ocupação desordenada e venha paulatinamente transformar esse processo de urbanização em uma favelização e que lá no futuro fique praticamente impossível de você reverter essa situação. Então, toda a solução que você implanta agora de forma planejada e preventiva, você economiza recursos públicos no futuro em uma quantia que talvez seja incalculável. Fauzi, o plano diretor de Arapongas, feito em 2004, foi aprovado há pouco tempo, há cerca de 6 meses, né? Esse plano diretor é eficiente? Olha, eu não participei diretamente desse plano diretor, né, mas todos os planos diretores, eles são muito bem assessorados, né, e eu acredito que o plano de Arapongas também foi elaborado dessa forma. A cidade de Arapongas avança, né, sobre o seu manancial de abastecimento. Exemplos são jardins como Novo Horizonte, próximo ali à Vila Araponguinha, que chega perto do Córrego dos Apertados. Como conciliar o desenvolvimento urbano com a proteção da natureza? Isso é muito importante. É muito importante esse ponto que você levantou. Isso tudo fica sendo propostas, né, ao município que procura crescer junto, né, com a população, não esquecendo o verde, que realmente é uma área muito importante para o município. Então nós temos que preservar essas áreas e como houve essas sugestões, essas primeiras 7 sugestões que nós fizemos, né, nós também pretendemos futuramente colocar novas sugestões e esperamos também receber, né, essas sugestões também pela população. Cabrini, esse desenvolvimento das cidades, né, protegendo o meio ambiente é muito importante. Esse é o grande desafio das profissões aí das áreas tecnológicas, a engenharia, arquitetura e agronomia. Juntar o crescimento e ao mesmo tempo a preservação do meio ambiente. Talvez não haja ainda resposta para tudo isso. E tem outra coisa que entra nesse processo, que o século XXI é o século de escassez da água, é o século de escassez da energia. Então, não existe ainda tecnologia disponível no planeta para que a gente possa juntar ainda tudo isso. Então, veja só as oportunidades que começam a aparecer aí para os profissionais que nós temos hoje e para os futuros profissionais que venham a estudar essas profissões aí durante esse século.